Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar um dado GeoPackage em um mesmo dado GeoPackage, geometria de ponto, linha e polígono. Para isso eu venho aqui na ferramenta, nessa mesma ferramenta que você cria o Shapefile, se você clicar aqui, ó, vai ver a opção aqui, nova camada GeoPackage. Porque à medida que você vai utilizando, ela vai mudando aqui a aparência inicial. Vejam só. Aqui ela já ficou com o formato do GeoPackage mostrando aqui. Mas se você quiser também pode criar aqui pelo menu camada, criar nova camada GeoPackage. Mas pela barra de ferramentas aqui é mais rápido. Então vim aqui, nova camada GeoPackage. Banco de dados, eu vou selecionar, criar o banco de dados no meu computador. Eu vou criar aqui nessa pasta, vou dar o nome dados aula. Lembra que este é o banco de dados. É nesse único arquivo aqui que a gente vai criar as camadas de ponto, linha e polígono. Aqui, GeoPackage, salvar. O nome da tabela vai ser o nome da minha camada. Eu vou colocar aqui teste ponto. Aqui o nome pode ficar o mesmo. Tipo de geometria, a gente vai escolher ponto. O sistema de referência, vou deixar aqui, vou colocar Sirgas 2000. Aqui é se você quiser criar um novo campo na tabela de atributos, mas aqui eu não vou fazer isso. E eu vou dar um OK. Aí eu já criou a camada aqui, teste ponto. Agora eu vou alternar a edição e criar os meus pontos aqui em adicionar feição. Esse mapeamento aqui é fictício, então só vou clicar aqui na tela e criar pontos aleatórios. Você vai clicando e vai dando OK. Você cria quantos pontos você quiser. Ótimo, então agora eu vou alternar a edição e vou gravar. Agora eu vou criar do tipo linha. Eu venho aqui de novo, nova camada GeoPackage. E aqui em banco de dados, a gente agora não vai criar um novo banco de dados. A gente vai apenas selecionar aquilo que a gente criou na pasta aula, dados aula. A gente seleciona, salvar. Aqui, nome da tabela é o nome da camada. Eu vou colocar teste, linha, geometria de linha. Selecionar de novo aqui o Sirgas 2000 e OK. E aqui pergunta o seguinte: você quer subscrever o arquivo existente com a nova base de dados ou adicionar uma nova camada? A gente vai adicionar uma nova camada, porque se a gente substituir, a gente vai eliminar a nossa camada de pontos que a gente criou. Então, vou aqui adicionar nova camada no mesmo banco de dados. E aqui foi criado a minha camada. Eu vou vir alternar edição novamente e adicionar feição. E aqui eu posso criar as linhas, clicando com o botão esquerdo do mouse e para finalizar com o botão direito. Botão esquerdo, para finalizar, botão direito. Então a gente criou a linha, vou alternar a edição aqui e vou gravar. Agora a gente vai criar polígono. Nova camada GeoPackage. O banco de dados a gente vai selecionar o mesmo, dados, aula, salvar. Aqui a gente vai dar o nome, teste, underline, polígono. Polígono, muda aqui para Sirgas 2000 e OK. Adicionar nova camada novamente, não substituir.
E aqui foi criada a minha camada polígono. Eu vou alternar a edição e adicionar feição. E aqui eu posso criar o meu polígono. Clicando no botão esquerdo do mouse e para finalizar, botão direito. Ok. Botão esquerdo. E para finalizar, clico com o botão direito. Pessoal, isso aqui que eu estou fazendo é fictício, só para vocês aprenderem o uso da ferramenta. Então, vocês vão utilizar de acordo com a sua necessidade. Eu posso fazer quantos polígonos eu quiser. E ok. Então, como eu disse, nós criamos camadas do tipo polígono, linha e ponto. E todos esses arquivos estão em um único. Todas essas camadas estão em um único arquivo no banco de dados. Então, para provar isso, eu vou aqui, gravar e vou excluir. Vou criar um novo projeto. Descartar. Agora a gente vai lá na pasta onde a gente criou. Foi nessa pasta aqui, ó. C, aula. Esse é o nosso arquivo. Dados, _ aula. Então a gente pode adicionar ele de várias formas. Eu posso aqui adicionar um vetorial. Eu vou buscar. E aqui eu vou em C, aula. Aqui eu tenho que selecionar aqui a opção GeoPackage. GeoPackage, apareceu aqui dados aula. Seleciono, abrir e vou abrir. Aqui aparece todas as camadas que a gente criou. Eu posso incluir apenas uma ou incluir todas. Aqui eu vou selecionar tudo e ok. Vejam que aqui naquele único arquivo estão as 3 camadas, tanto de ponto, linha e polígono. Então, se você quiser enviar isso aqui por e-mail, colocar num pendrive, basta você copiar esse arquivo aqui, dados _ aula.gpkg. Nesse único arquivo aqui você pode colocar quantas camadas que você quiser. Isso é uma grande vantagem do formato GeoPackage. Outra forma de eu inserir esses dados, vou descartar aqui, através do gerenciador de banco de dados. Banco de dados, gerenciador de banco de dados. Se não estiver aparecendo isso aqui para você, você tem que olhar nos complementos, gerenciar e instalar complementos e verificar se ele está habilitado. É esse aqui, ó, DB Manager. Se não estiver habilitado, basta você marcar aqui e habilitar. Então, vou vir aqui no atalho, gerenciador de banco de dados. E aqui em GeoPackage, vou fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma conexão com aquele arquivo que está lá em C, aula. Então, aqui com o botão direito, nova conexão. Eu vou lá em C, aula, crio uma conexão, dados aula, abrir. E aqui já foi conectado. Se você clicar aqui, estará aqui as 3 camadas, linha, polígono e ponto. Para você adicionar o QGIS, você pode clicar com o botão direito, adicionar a tela. Você pode, olha só, adicionar a tela e adicionar a tela. E antes disso, você poderia também vir aqui previsualizar a geometria. Clicando aqui, previsualizar.